Nesse vídeo nós iremos comentar com vocês os resultados do quarto trimestre de 2021 de Taesa e já antecipo aqui para vocês, não vieram nada bons. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E olha só, o resultado de Taesa veio de fato bem fraco. Eu vou aqui comentar com vocês os destaques. Teve anúncio de dividendos, mas tem um ponto que me preocupa um pouquinho. Vocês sabem que uma das maiores posições da minha carteira é Taesa. Eu tenho ali 1.500 units a um preço médio de R$ 30,50. Minha rentabilidade aqui é 20%, fora os dividendos que eu já recebi. Ao final desse vídeo eu vou dizer se eu pretendo ou não vender parte ou a totalidade da minha posição em Taesa. Vamos lá. Em termos de receita operacional, entre os anos de 2020 e 2021, houve um crescimento da receita em Taesa, bem como a margem EBITDA aqui. E esse é o resultado regulatório. Agora, se você pegar aqui o lucro líquido IFRS da companhia em 2021, foi de 2,2 bilhões de reais. Isso foi uma queda anual de 2,2%. E aí, a companhia atribui aos menores investimentos nos empreendimentos em construção da empresa e também de maiores despesas financeiras líquidas. Isso aqui decorre do CDI mais alto e aí a dívida da companhia aumenta, então suas despesas financeiras aumentam. Taxa Selic impacta nas dívidas das empresas e aí ela informa aqui que isso é resultado tanto do IPCA quanto do CDI e o aumento da sua alavancagem em razão da 10ª emissão de debêntures. Teve aqui anúncio de dividendo, na verdade ainda não é um anúncio formal, mas o Conselho de Administração aprovou 800 milhões de reais, isso dá 2,32 por unit. 2,32 por unit significa praticamente 5 a 6% de pagamento em uma só paulada nos preços atuais de Taesa. É um bom dividendo? Com certeza é um bom dividendo, mas dividendo não é tudo, a gente precisa ver se esse dividendo é sustentável aqui na Taesa. Vale lembrar que esse dividendo ainda será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Cabe lembrar aqui que no dia 17 de dezembro de 2021, ela arrematou o lote 1 ali da ANEEL, isso é muito bom, inclusive vencendo a Copel na disputa, demonstrando que ela tem uma grande capacidade operacional para poder dar um deságio interessante. Esse ali, lote ali que está entre os estados de São Paulo e Paraná, com uma extensão de 365 km, com capex aí de 1,7 bi, mas que vai proporcionar uma RAP de 129 milhões de reais. Um ótimo projeto aqui. Aqui a gente tem o resumo da DRE, demonstrativo de resultado. Lucro líquido caiu bastante, houve uma queda substancial aqui, pelos padrões IFRS, 43% entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2020. Na base anual, essa queda não foi tão substancial, foi de 2%. A receita líquida cresceu 20% de um ano para outro. A dívida, obviamente, também cresceu, por conta, como já dito, da emissão de debêntures e do aumento da taxa de juros e do próprio CDI, bem como o IPCA. E aí aqui nós temos então o lucro líquido pelo padrão IFRS, que hoje é o padrão internacional de contabilidade aqui aplicável aqui à Taesa. E o que nós temos? Essa queda enorme de lucratividade na comparação de um trimestre de um ano para o outro, queda de 2% na base anual. E aí, os motivos são menores investimentos dos empreendimentos em construção com impacto negativo na margem de implementação da infraestrutura da companhia, são projetos em fase final. Esse ponto aqui que a gente já vinha comentando, queda no IGPM entre os períodos comparados. Como você percebe aqui, o IGPM foi de apenas 0,02% no quarto trimestre de 2021, que é o resultado que a gente está analisando, contra 11% no quarto trimestre de 2020. Então, isso aqui é um evento não recorrente. Outro impacto negativo, aumento das despesas financeiras, aumento do CDI e do IPCA, aumentando a dívida da empresa. Aqui ela reitera que são 800 milhões de reais ali, 2,32 por unit, a ser distribuído a título de dividendos, sendo 147 milhões de reais a título de dividendos mínimos obrigatórios e 653 milhões a título de dividendos adicionais. Cabe ressaltar aqui um importante projeto que entrou em operação, que é o projeto Janaúba, passando a adicionar ali o valor de 213 milhões de reais de RAP para a Taesa. É um projeto aqui que aumenta a capacidade de transmissão da interligação Nordeste-Sudoeste de Taesa, então é um importante RAP acrescentado aí. Cabe lembrar aqui para vocês da queda em 50% na receita anual permitida da Taesa em alguns projetos de transmissão. Tem algumas concessões que a partir do 16º ano em operação reduzem a RAP por 50%. Isso aqui também vai impactar negativamente a Taesa. Então o que nós temos? Para o ciclo 2021 e 2022, que é esse ciclo que nós estamos analisando, a concessão a ATE2 vai passar a ter redução, a Transudeste, a Transirapé. Para o ciclo 2022 e 2023, resultados futuros, a Lumitrans, a STC e a ATE2 e a ATE3. Então aqui isso deve ser considerado. Então por um lado, projeto de Janaúba acrescentando na RAP e por outro lado esses projetos aqui reduzindo a RAP em 50%. Em relação a despesas operacionais,
operacionais, a empresa demonstrou eficiência, mostrando ali uma queda nas despesas em 48%, pelo menos isso, diante do cenário, digamos, ruim, de IGPM baixo e IPCA e CDI altos para a Taesa. Em relação ao EBITDA, a companhia informa que a redução de 34% do EBITDA, que é o lucro antes dos juros, amortização e depreciação, que, de novo, redução da receita de implementação de infraestrutura, seguindo os menores investimentos dos empreendimentos de Janaúba e Santana, e diminuição da correção monetária dos contratos e redução da correção monetária do ativo contratual da concessão em razão da contração do IGPM, queda no IGPM demonstrando a sua perniciosidade aqui para a Taesa. Importante ressaltar aqui para vocês a importância do juros sobre capital próprio para as empresas, algo que o governo quer destruir, porque veja que houve uma redução de 74,6% de impostos, especial imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, no resultado IFRS da Taesa, porque é por conta da queda no lucro antes dos impostos pelo aumento do JCP pago no quarto trimestre de 2021. Perceba que o JCP é um benefício para as empresas, porque ela lança como se fosse uma despesa, um lucro, e aí ela pega essa despesa, entre aspas, e paga aos acionistas, que daí recolhem o imposto de renda ali na fonte. Por isso que extinguir o JCP significa fazer com que as empresas paguem mais imposto de renda e contribuição social lá na sua contabilidade. Vamos para o endividamento. A dívida bruta da companhia chegou a 6 bi, 3,1% maior que o trimestre anterior. O caixa da companhia ficou em menos de 400 milhões de reais, registrando uma redução de 59,6%, resultando numa dívida líquida de 6,2 bilhões de reais. Lembrando que as dívidas de longo prazo da Taesa estão bem indexadas ao IPCA, de modo que cenário inflacionário alto não é nada bom para a Taesa, exceto o IGPM alto, né? E aqui é um ponto que me preocupa. Essa redução de caixa da Taesa, embora ela seja uma grande geradora de caixa, mas essa redução drástica no caixa é explicada principalmente pelo desembolso de 523 milhões de reais ao pagamento de dividendos intercalares JCP ali em 2021. Então isso pode suscitar dúvidas quanto à sustentabilidade do dividendo de Taesa, porque agora o seu caixa está bem reduzido em relação ao tamanho da Taesa. Mas, como eu disse, ela pegou também e lançou como JCP para poder pagar menos impostos, só que seu nível de alavancagem acabou aumentando ali entre o terceiro trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2021 em 6%, e aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais alerta, de modo que a relação dívida líquida sobre EBITDA da Taesa ficou em 4 vezes aqui. É o nível de alavancagem que está elevado, permanece do terceiro trimestre, mas aqui o que você percebe é que a alavancagem da Taesa se mantém ali um pouquinho alta. Com relação a dividendos, eu já trouxe aqui para vocês dividendos que serão pagos, aproximadamente 5% de yield em apenas um pagamento, 800 milhões de reais, 2,32 por unit. Isso ainda vai ser deliberado em assembleia, sendo que o dividendo pago em 2021 foi 40% superior ao de 2020, mantendo-se um payout elevadíssimo ali na companhia. Em relação a investimentos, isso aqui é importante, quais são os projetos em construção aqui da Taesa? Atualmente ela possui 6 empreendimentos em construção, com um investimento total de 5,6 bi, um grande investimento, com um RAP previsto aí de quase 1 bi, 860 milhões de reais, ciclo 2021-2022. São leilões mais antigos aqui, ó. Tem o leilão 13 de 2013, leilão 13 de 2015, 13 de 2015 segunda parte, leilão 5 de 2016, 4 de 2018 e 2 de 2021. E aí temos aqui lote Mariana, Miracema, EDTE, ESTE, Janaúba, importante, Aimorés, Paraguaçu, Ivaí, Santana, Ananaí. RAPs aí importantes para o ano de 2022, ciclo 2021-2022, e que vão ajudar o resultado da Taesa a voltarem a ser um pouco mais robustos aqui. E até contando com isso que a Taesa, obviamente, acabou dando uma zerada ali na sua disponibilidade de caixa. Chegamos aqui ao balanço patrimonial da empresa. Seu patrimônio líquido fica ali em 6,6 bilhões de reais. Isso pelo padrão IFRS. Dessa forma, com o valor de mercado hoje da Taesa está próximo de 13 bilhões de reais, ela segue negociando muito próxima de 2 vezes o valor do seu patrimônio líquido. Dessa forma, o risco em Taesa começa a ficar um pouquinho superior. Essa posição de caixa não existe mais, porque houve 500 e poucos milhões distribuídos em dividendo, vai ter mais 800 milhões a ser apreciado em assembleia. A companhia está emitindo debênture para aumentar seu fluxo de caixa, então ela está se endividando para pagar dividendo. Então isso começa a fazer com que você fique um pouquinho mais cuidadoso, não saia comprando a qualquer preço. Não estou fazendo recomendação de venda. E aqui, já revelando a minha resposta, não irei vender Taesa. Não é assim que funciona o investimento de longo prazo. Eu só não irei comprar nas cotações atuais. Primeiro porque meu preço médio está muito abaixo do que está hoje. Segundo porque a gente começa a perceber que a empresa está queimando caixa e se endividando para pagar dividendo. Segundo porque os resultados acabaram sendo ruins. Vamos falar o português claro aqui, foram resultados ruins. Mas não é porque um resultado ruim vai determinar que você vai simplesmente se desfazer da empresa. Como sócio parceiro, não é um momento de dificuldade, você vai largar a empresa, você vai abandonar a sua empresa. E lembrando que essa tendência de resultados ruins aqui com empresas que atuam na transmissão não é só da Taesa nesse trimestre. A Neo Energia teve uma queda ali de 36% no seu lucro no quarto trimestre. Então calma.
Mas se você me perguntar aqui, Taesa hoje está barata? Com esse resultado, não. Uma empresa é o que ela entrega de resultado. Então, Taesa Unity aqui, a R$ 37,00, está abaixo do preço teto? Está abaixo do preço teto. Mas é uma grande pechincha? Na minha visão, hoje não. É por isso que eu sigo comprando ao revés Transmissão Paulista, que não está com um PVP próximo de 2 vezes lucro aqui, nem um nível de alavancagem de 4 vezes EBITDA. Não estou dizendo também que os resultados de Transmissão Paulista serão espetaculares. E já ative esse sininho aí para você não perder esse vídeo. E ao abrir a plataforma de F+, muito cuidado de não adotar esse preço teto aqui projetivo, nem esse preço teto médio, porque Taesa paga muito mais que 6%, de modo que 6% numa remuneração esperada em Taesa, você vai ter um preço bem distorcido, e aí você vai comprar a qualquer preço. Taesa costuma pagar algo próximo de 10% de yield, logo, esperando-se ali 3,59 por ação de projeção, aqui estou falando das units, você vai ter ali uma remuneração de 9%, você vai ter ali um preço teto de R$ 39,40 reais, é um preço teto para a Taesa hoje, tá? Estou falando das units. Mas como eu disse, nem por isso vou comprar só porque está abaixo do preço teto. Até porque é provável que a empresa, diante desse resultado mais fraco, tenha ali um ciclo de queda, corrija suas cotações, que desde novembro de 2021 só tem subido ali 10%. Então, a gente percebe que uma boa região de preço aqui para a Taesa é a casa dos R$ 33,00, mas como eu disse, para mim só faz sentido comprar ali nos 32, algo que ela só teve ali no patamar de março de 2021. É provável que chegue aqui? Não sei. Não posso prever o mercado, mas é muito provável que ela tenha uma correção de preço diante desse resultado fraco, na casa de 5 até 6%. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual vai ser a postura a ser adotada em Taesa. Muito cuidado para não se desesperar. Pondere bem antes as consequências da sua decisão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!